Muito bem, pessoal, vamos para a nossa apresentação do relatório do dia de hoje, para que todos nós possamos observar o que foi feito dentro do meu dia. Um dos problemas de nós montarmos um viés ou mesmo uma expectativa para o dia que está iniciando, justamente é que muitas vezes, quando este viés acerta, a gente ganha muito dinheiro, mas quando este viés é errado, a gente acaba realmente tendo dificuldades de se ajustar dentro do movimento. E foi exatamente o que aconteceu comigo no dia de hoje. No dia de hoje, basicamente, depois que o mercado fechou da maneira como ele fechou, no dia de ontem, tá? A minha perspectiva seria de um dia ou lateral ou de um dia talvez com uma correção, mas sem dúvida alguma um dia marcado por volatilidade devido inclusive ao próprio fechamento do índice futuro que está sendo fechado hoje, o WINQ19. Então isso tudo me dava a impressão de que nós teríamos um dia lateral. E foi inclusive desta maneira que eu iniciei meu dia, acreditando que nós trabalharíamos dentro de uma estrela. Eu vou colocar aqui o gráfico para a gente ter uma rápida ideia, e depois disso em seguida a gente já vê aqui a movimentação, como ela ocorreu. Então aqui está o gráfico do índice futuro, o gráfico diário. Esse foi o dia de ontem, um belo movimento de alta. E aí o que acabou acontecendo dentro do cenário, vou botar aqui o INDIFUT, foi realmente um gap de baixa, logo na abertura do dia, um importante gap de baixa. Eu vi este gap de baixa e imediatamente até conversei com o pessoal da plataforma, dizendo o seguinte: pessoal, o negócio é o seguinte, tá? Nós não podemos neste momento operar de uma maneira muito pesada, porque a gente tem realmente vencimento de índice, e vencimento de índice vai complicar todas as coisas para a gente. Tá? Então foi isso que eu comentei naquele momento. Tá? E aí, o mercado abriu neste gap, deixa eu botar aqui o zoom para vocês verem melhor, nesta movimentação, uma movimentação bem forte de baixa, inclusive. Logo nos primeiros 10 minutos foi um candle não decisivo de compra, um candle indeciso. Perdemos a mínima, depois voltamos a subir, os compradores defenderam, os vendedores tentaram empurrar de novo, os compradores defenderam mais uma vez. Inclusive eu considerei aqui uma entrada quando aconteceu justamente a ruptura desta região. E eu tomei uma posição. O meu stop era relativamente curto. Meu stop estava abaixo dessa mínima. E meu alvo seria uma tentativa de fechamento do gap, que não aconteceu. Tá? Deixa eu colocar aqui basicamente o VWAP Band. Nós veremos a VWAP trabalhando nessa zona. Quando esse preço bateu aqui e formou esse candle em cima do VWAP, eu considerei, ok, aqui vai ser uma boa compra. E tomei as posições e coloquei meu stop abaixo dessa mínima. Logo após romper a máxima do dia, o índice futuro faz realmente um rompimento da primeira barra do dia e a seguir recua e monta um trap, uma armadilha. Então este candle armadilhou os compradores. Eu deveria ter vendido essa posição aí, eu não vendi. Eu não estava muito crente de que o mercado tinha muito espaço para cair, já que nós tínhamos logo abaixo a mínima do dia prévio e que eu entendia que seria um suporte importante. Então realmente eu acabei não procedendo esta venda, o que foi realmente uma pena. Tá? Realmente uma pena não ter procedido essa venda, tá? Porque de fato o mercado logo a seguir fez um movimento muito mais importante de baixa. Aí seguiu um movimento forte. Como a gente pode ver aqui, naquele momento, inclusive, eu cheguei a desenhar o que seria um possível
alargamento que eu entendi que o mercado poderia estar fazendo. Um padrão de Search and Destroy Day, em que o mercado perde a mínima do dia, depois rompe a máxima, depois perde a mínima de novo. Eu até considerei que poderia fazer um movimento de pullback para cá e ficar trabalhando dentro desse zigue-zague o resto do dia. Então, levei um stop nesse momento, e aí o mercado acelera, faz esse movimento de repique aqui, daí ok, ficou bem dentro do que eu havia originalmente imaginado, que seria um movimento de zigue-zague, trabalhando dentro de um triângulo simétrico invertido, mas não. Logo a seguir, o mercado vem e perde a mínima deste candle branco. Isso é um sinal clássico de venda, em que os comprados são literalmente estopados pela perda dessa mínima e o mercado acelera neste ponto. Veja que o mercado ainda resistiu heroicamente. Os compradores tentaram defender os seus stops aqui e aí simplesmente aqui eles se entregaram. Quando perdeu e fechou abaixo, aí eles se entregaram. O mercado já estava em cima da mínima do dia anterior, então eu decidi não vender. Fiquei até considerando se não seria um possível trap. Tá? O mercado faz esse movimento e acelera para a queda. Tá? E essa aceleração, então, deveria ter me dito: Alexandre, o dia é direcional. Alexandre, você precisa obrigatoriamente, você precisa operar na ponta da venda. Não foi o que eu fiz. Tá? Não foi o que eu fiz porque eu ainda entendia que estávamos próximos daquela zona de suporte. Eu ainda entendia que o mercado já estava muito sobrevendido nos 60 minutos e realmente ele estava sobrevendido nos 60 minutos. A gente já estava, inclusive, chegando nesta região de sobrevenda do estocástico lento. Aqui. E fez este candle de reversão que vocês estão vendo aqui. Ó. Esse aqui. E quando fez este candle de reversão, eu considerei, ok, pode ser que agora o mercado esteja preparado para repicar, para fazer um anti-repique, para voltar a subir. Tá? E aí o mercado realmente faz este movimento, 2 candles de alta, mas veja que o VWAP continua caindo. Vejam que agora o mercado consegue, neste momento, respeitar o fundo prévio. E daí eu fiquei mais atento ainda, porque eu comecei a pensar, cara, 60 minutos sobrevendido, dentro de uma tendência de alta no semanal, se aproximando de um suporte do diário, formando um possível pivô de alta no 10 minutos, o mercado está com CAD, vai reverter, até porque os comprados vão tentar defender o índice futuro, para não fechar perto da mínima. Bom, não foi o que aconteceu, mas de qualquer maneira eu acabei então tomando essa posição aqui. Fiz essa compra, tá? O meu alvo dessa compra era 161 dessa amplitude para cima, então meu alvo estava realmente no VWAP. Era um alvo no VWAP. O mercado dá este sinal. Este sinal, olhado no índice futuro cheio, não parece grande coisa. Mas olhado no índice futuro pequeno, sim, ele é um sinal importante. Eu vou mostrar aqui para vocês. No WinV19. No WinV19, esse sinal foi dado exatamente aqui, neste ponto. Vou colocar as médias móveis e vocês verão por que ele era um sinal importante. Este primeiro movimento de baixa aqui, quando perdemos efetivamente essa mínima e até montamos um pullbackzinho e voltamos a cair, isso aqui deveria ter mostrado que o mercado era eminentemente direcional para baixa. E nessa situação, com as médias móveis todas alinhadas para baixo, ontem mesmo eu apresentei um vídeo sobre esse modelo. A filha mal criada. Vejam, o pai dizendo para cair, a mãe dizendo que vai cair, o irmão mais velho dizendo que vai cair e a filha dizendo que não vai cair. A filha, no caso, a média móvel mais fraca de 4 períodos. E aí este candle aqui,
este candle aqui vira para baixo a média móvel de 4, que agora se alinha com o resto da família. Observe o estocástico lento bastante sobrecomprado. Eu tinha comprado exatamente neste ponto, quando rompeu essa máxima aqui. Eu deveria ter virado a mão. Eu deveria ter virado a mão e vendido forte. Tá? Isso que eu deveria ter feito. Com stop imediatamente acima de 150 pontos. Eu poderia ter vendido, se eu vendesse 5 contratos, eu estaria arriscando R$150. Se eu tivesse vendido 10 contratos, eu estaria arriscando R$300. Se eu tivesse vendido 20 contratos, eu estaria arriscando R$600. E aqui o alvo correto, se eu fizesse essa venda, trabalhando a ideia de que é uma filha mal criada, teria que ser no mínimo essa amplitude inteira para baixo alternado. Seria um alvo em 101, 201 pontos, o que daria um alvo de quase 718 pontos. Bom, eu não fiz isso e eu continuei com o meu stop então na mínima deste ponto, porque eu estava lendo o gráfico de 60 minutos e entendendo que os 60 minutos estava formando esse candle aqui, ó, que era este candle de reversão, preço, fechamento de reversão, com o estocástico dentro sobrevendido, corrompendo a máxima dessa hora. Então eu botei meu stop na mínima. Erro. Sim, porque eu operei esse preço de fechamento de reversão contra as médias caindo. Isso não é o ideal, a gente sabe disso. Então eu deveria ter desconsiderado esse sinal, sim. E deveria inclusive ter vendido na perda mínima dele, sim. Porque seria um acionamento dos stops dos caras que compraram de forma prematura e precoce. Eu fiz isso? Não, não fiz. Eu realmente fiquei comprado, que nem um rookie, novato, bobeada minha. Eu não li o mercado da maneira apropriada. Eu não li as médias móveis caindo. Eu não entendi que o mercado estava direcional para baixo, porque eu tinha uma expectativa de que o mercado seria não direcional hoje. E esse é um dos problemas de montar uma expectativa. E aí o mercado aciona o stop, daí eu reverti um pouco a minha posição vendido, sim. Tá, reverti um pouco a minha posição vendido. O mercado seguiu o movimento de baixa. O meu loss já estava muito grande. Aqui eu deveria ter feito uma venda, porque isso aqui é um drible da vaca. A gente sabe que isso é um drible da vaca. 1 candle, 2 candles, 3 candles, 4 candles de baixa. Abre um candle branco, eu tinha que ter vendido esse ponto. Não vendi? Não, não vendi. Deveria ter vendido. O stop desse drible da vaca deveria ter ficado acima dessa máxima. A máxima imediatamente acima. E se eu tivesse vendido, eu teria ficado muito feliz. Mas eu não fiz essa venda. O mercado faz um novo drible da vaca e cai mais. Tá? Então ele fez 2 dribles da vaca seguidos, com 2 quedas importantes. E daí aqui ele fez um possível fundo. E aqui sim eu tomei posições. Essas posições que eu tomei basicamente, elas ficaram para swing trade, tá? Dentro do índice futuro. Então eu estou posicionado com 20 contratinhos para índice futuro na ponta da compra. Yes, agressivo, eu sei. Bem agressivo. Bastante agressivo. Eu fiquei comprado e eu vou explicar logo em seguida por quê. Tá? O resultado do dia péssimo, muito ruim. R$3.600 de loss hoje. Tá? Estou com R$3.600 de loss nessa operação no dia de hoje. Por que eu fiquei comprado para amanhã? Tá? Eu fiquei comprado para amanhã, basicamente, porque da forma como eu opero, toda vez que eu vejo o fechamento de um papel, especialmente o índice futuro, fechando abaixo, fechando perto da mínima, abaixo da Bollinger inferior, que é o que a gente está vendo aqui, um fechamento abaixo da mínima, não, perdão, um fechamento perto da mínima, na Bollinger inferior, ou abaixo da Bollinger inferior, eu sei que o dia seguinte é o provável dia de alta, com 80% de chance. Como aconteceu aqui, alta. Aconteceu aqui, alta. Como aconteceu aqui, alta. Como aconteceu aqui, alta. Como aconteceu aqui, alta. E como então eu entendo que deve estar acontecendo amanhã. Então, da maneira como eu leio,
O movimento mais provável para o índice futuro amanhã é um movimento de alta. Eu tenho em torno de 80% de chance de ter um movimento de alta. E possivelmente um retorno até perto da... Exatamente, até perto da abertura de hoje. Tá? Essa seria a forma como eu estaria lendo o índice futuro. Tá? Obviamente estou chateado com o meu desempenho de day trade hoje. Eu vou colocar aqui as outras operações que eu fiz. Eu fiz umas operações em CROT 3. Tá? CROT 3. Também operei CROT 3 aqui. Operei de uma maneira um pouquinho melhor. Dentro da CROT 3, eu operei a favor das médias. Então, o meu primeiro trade na CROT 3 realmente foi quando perdeu a mínima deste inside bar aqui. O que eu identifiquei? Forte pressão de venda, pressão de compra fraca. Forte pressão de venda, pressão de compra fraca. Quando perdeu essa mínima aqui, eu bati na venda desse inside bar. Adoro usar inside bar para operação de venda. E eu plotei este alvo aqui. Amplitude dessa barra projetado para baixo. Meu alvo ficou exatamente aqui. E eu liquidei o trade. Tá? Então este day trade foi um trade bonito. Pelo menos nele eu atuei de uma forma correta. Eu tive outros inside bars que eu poderia ter vendido. A perda mínima deste candle. Eu poderia ter vendido a perda mínima deste inside bar. Eu poderia ter vendido a perda mínima... Aliás, CROT 3 foi um show de inside bars sendo acionados e todos eles indo para o lucro. Todos eles indo para o ganho no dia de hoje. Tá? Realmente foi um dia muito feliz para quem operou inside bar na CROT 3. Tá? O meu resultado do dia na CROT 3 foi este, R$ 728 operados na CROT 3 no dia de hoje. Tá? O outro trade que eu fiz foi na Gol. O outro day trade que eu fiz foi na Gol. E aqui também foi um day trade legal. Também operei aqui usando o modelo do inside bar. Mas aqui o papel fez o seguinte, ó, ele fez o recuo. Faz essa movimentação aqui, este inside bar. Eu considerei uma venda na perda dessa mínima. E eu bati na venda aqui. Meu stop, eu havia decidido colocar acima dessa máxima. E eu decidi colocar o meu alvo nesta amplitude para baixo. Em 100% meu alvo. E daí então eu consegui terminar o trade aqui. Vi essa divergência altista aqui no estocástico lento. Olhei esse preço de fechamento de inversão. Quando bateu ali no meu ponto, saí fora. E aí eu bobeei. Aí eu já estava com algum dinheirinho no bolso, né? E eu estava preocupado com a ação do índice futuro. E eu perdi uma boa venda aqui, ó. Olha como eu podia ter feito uma ótima venda aqui, ó, nesse 10 minutos. Este preço de fechamento de inversão, estocástico lento virando para baixo, em cima da média móvel. Podia ter feito uma bela venda aqui. Também tem um filha mal criada, que teria dado uma venda aqui, que teria sido mais um belo movimento de venda. Mas tudo bem. Um day trade legal, bem feito na Gol. Esse foi o resultado. Não dá para reclamar da vida. As coisas podiam ser piores, como foram no índice futuro. E aí a gente vem para o último day trade do dia, que eu fiz em Siderurgia Nacional. Siderurgia Nacional, que eu gosto muito de operar, é um papel bastante direcional, um papel que eminentemente monta bons movimentos direcionais. E aí eu tomei a posição nesta ruptura aqui. Acreditando que aconteceu o fechamento do gap. Esse aqui é um gap de baixa que eu gosto de operar. É um tipo de gap que eu gosto de operar. Basicamente um gap de baixa que o primeiro candle dos 10 minutos fecham acima ou fecha perto da máxima do dia. Da máxima do candle, como esse daqui. Então esse é um doji. Tá? Um doji libélula, podemos por assim dizer. Então quando eu rompeu essa máxima, eu deixei de tomar a posição. Tomei a posição e coloquei meu stop imediatamente abaixo deste ponto. Logo que fecha este candle, eu já pensei, ixi, pode ser um trap, porque a gente rompe a máxima do dia e se a gente perder essa mínima vai ser um trap. Então aqui
eu deveria fechar a posição. Mas daí abre esse inside bar, tô tranquilo por enquanto. Próximo movimento, stop. Ok, levo esse stop, fico olhando o mercado, já estava com mais ou menos uns R$500 de loss, fiquei esperando para ver se dava algum outro trade, por enquanto ainda não, por enquanto ainda não, por enquanto... Opa! Inside bar. Eu poderia pensar em vender isso. Olha a filha mal criada dando um sinal de venda aqui, ó. Tá vendo? Média móvel virou para cima, virou para baixo, eu poderia pensar numa venda aí. E aí eu fiz a venda. Tá, eu fiz a venda. Joguei basicamente essa amplitude para baixo com o meu alvo, seria 2 vezes meu risco para baixo. O mercado foi fazendo esse movimento aí, um movimento meio fraco, assim como que não estava muito convencido. Volta a subir, faz aquele repiquezinho do meio-dia e meia. Já estou estressado com a minha posição, estressado com o índice futuro. A operação volta a meu favor. E aí quando bate aqui, nesse meu segundo alvo, eu deixo de terminar o trade. Erro, né? Erro, né? Meu alvo era aqui. Até podia pensar em realizar a parcial aqui. Mas eu não devia terminar tudo. Meu stop estava acima dessa máxima. Aí o papel vai... e vai pro alvo. Se tivesse ido pro alvo e tivesse segurado toda a minha posição até o alvo, provavelmente eu teria terminado o dia com algum lucro. Eu tinha levado esse primeiro stop, depois teria levado para venda e beleza, teria terminado o dia no lucro. Infelizmente, porque eu fui um pouco mais covarde e acabei saindo antes da posição ideal, eu terminei com um pequeno prejuízo de day trade em siderurgia nacional. E essas foram as minhas operações do dia de hoje. Tá? Do dia de hoje. Muito bem. Dito isso, e conversado sobre isso, aí terminado, digamos assim, a dissecção dos trades do dia de hoje, vamos falar sobre uma coisa importante, uma coisa bastante importante, tá? Que é a seguinte. Outro dia me perguntaram, de uma forma bastante objetiva, quais seriam os passos para uma pessoa iniciar no mercado? O que uma pessoa precisaria saber para entrar no mercado? Ok? A primeira coisa que a pessoa precisa saber quando entrar no mercado é que no mercado tu vai ter dias muito bons e tu vai ter dias muito ruins. Como, por exemplo, hoje eu tive um dia ruim. Tá? Isso faz parte. Você pode operar de uma forma absolutamente impecável e mesmo assim você ter prejuízos. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu aprendi no mercado nos últimos 20 anos. Você pode operar de uma maneira perfeita e ainda assim terminar o dia no prejuízo porque o mercado não se comportou da maneira que os teus modelos encaixam ou encaixavam. Então operar no mercado é assim. Quanto mais curto for o teu time frame, mais perigo você estará exposto. Menos confiáveis serão os sinais. Então para entrar no mercado, a pessoa tem que ter um perfil que ela está aceitando os riscos. Tá? A maneira mais tranquila de se entrar no mercado são com operações de prazo um pouco mais longo. Usando um gráfico semanal, às vezes até mensal, estilo position realmente. Primeira coisa que você precisa aprender a respeito do mercado, para você poder entrar no mercado, é como é que funciona a dinâmica dele. As ações e as coisas todas que são feitas dentro da estrutura que a gente trabalha. Tá? Uma vez que a gente tenha visto isso e entendido como funciona a compra de ações, a venda das ações, o que é uma ação, o que é o índice futuro. E para isso, basicamente, tem ali um excelente vídeo para vocês assistirem, que é a Jornada do Trader. Vale a pena vocês começarem por ali. Ali tem realmente uma boa explicação de como funciona essas partes do mercado. Tá? E ali tem um bom trilho para vocês começarem a estudar e
e se aproximar do mercado de renda variável, mercado de ações. Tá? Depois que vocês estudarem um pouco ali a jornada do trader e começarem a entender o que é análise técnica, e vamos falar um pouquinho de análise técnica. O que é análise técnica? Bom, análise técnica, senhores, basicamente é nós olharmos como foi o comportamento dos preços nos últimos meses ou nos últimos dias e entender que existe dentro do mercado uma memória e que esta memória tende a ser respeitada na maior parte do tempo. E esta memória, então, estabelece aquilo que nós chamamos de zonas de suporte e zonas de resistência. Hoje, no Café Tricô e Ações, eu comentei um pouco sobre isso. Para você que nunca ouviu falar de análise técnica, deixa eu mostrar aqui esse gráfico, vai ficar bem claro para vocês verem. Este é o gráfico do Bradesco. Veja que o Bradesco, ele subiu, ele vinha subindo os preços até a região de 38,24. Bateu aqui, não conseguiu romper. Volta a testar 38,24, não consegue romper, entra a pressão de venda. As pessoas que venderam aqui se lembram que a última vez que venderam aqui ganharam dinheiro, então elas vendem mais. E aí quando o mercado testa de novo 38,24, entra nova venda e o mercado afunda. Afunda até a região de 33,17. Aqui as pessoas se lembram que a última vez que elas compraram, elas ganharam dinheiro. Então elas entram comprando. E o mercado repica. Quando o mercado volta para essa região, elas se lembram de novo. 33 é bom de comprar Bradesco, porque ela vai para 38. E aí eles voltam a comprar aqui. E isso forma o suporte. Uma zona que os compradores tentam defender e entendem que vale a pena comprar o papel. E aqui forma-se a resistência. A zona em que as pessoas entendem e se lembram que quando o mercado bateu, entrou pressão de venda, então elas precisam realizar. Neste momento, Bradesco encontra-se próximo de uma zona de suporte. Então quem usa análise técnica está entendendo que aqui talvez valesse a pena uma possível operação, em que ele poderia pensar em fazer uma compra, por exemplo, na ruptura da máxima desse candle que fechou hoje, colocando um stop abaixo da mínima do candle que fechou hoje, com isso ele está arriscando aproximadamente 80 centavos, para tentar trabalhar um alvo que seria voltar para o topo anterior, voltar lá para 38,24, que daria em torno de 4,30 reais de lucro. Então eu estou arriscando 80 centavos para tentar ganhar 4,30 de lucro. E isso não é um call, eu estou só exemplificando para vocês terem uma ideia de como funciona a mentalidade de um trader que utiliza a análise técnica. Se ele acha que essa operação aqui, de compra nesse ponto, com stop nessa região, que tem um risco de 80 centavos para tentar ganhar R$ 4,30, se ele acha que essa operação tem um nível de acerto maior do que 50% ou maior do que 60%, ele inicia a operação com o seu stop e com o seu alvo. Isso é análise técnica. Isso é uma análise técnica, que o cara está olhando o gráfico e a partir do gráfico ele está tentando entender onde é que ele teria uma possível compra, onde é em relação aos possíveis stop, qual é o risco que ele está correndo, qual que é o alvo e qual que é o ganho que ele está buscando, para justamente ver se aquela operação faz sentido dentro da lógica que ele quer operar dentro do mercado. Isso é completamente diferente, mas absolutamente diferente do que recebe o nome de análise fundamentalista. A análise fundamentalista, basicamente, você não vai olhar o movimento dos preços. O que você vai olhar é essa empresa, ela é boa? Essa empresa vale a pena ser sócio? É interessante eu ser sócio dessa empresa ou não? E daí para isso você vai levar uma série de coisas em sua interpretação. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? No próprio Bradesco. Então, quando você olha Bradesco, deixa eu colocar aqui o gráfico. Quando você olha os múltiplos de Bradesco, o que são os múltiplos? Os resultados, os balanços. Tá? Quando você olha o balanço de Bradesco, este aqui é o gráfico do lucro líquido de Bradesco. Estão vendo? Trimestre após trimestre, o lucro líquido vem crescendo.
A gente percebe que ano após ano, primeiro trimestre de 2006, primeiro trimestre de 2007, primeiro trimestre de 2008 e assim por diante, a gente comparando um trimestre respectivo ao trimestre do ano passado. Esse é o lucro líquido. Agora, interessa a você ser sócio de uma empresa que o lucro líquido está crescendo assim? Vejam que essa situação é bastante diferente dessa situação aqui, ó. Isso aqui é, por exemplo, o lucro líquido de CEMEP. Perdão. Não tem lucro líquido. Deixa eu botar uma outra empresa que também tem um lucro líquido questionável, como o Braskem. Interessa ser sócio de uma empresa como o Braskem, que tem vários trimestres com prejuízo, alguns com lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo? Ela não produz um lucro líquido constante, estável, tranquilo e bonito. Aqui tu tem emoção, digamos assim. Então, voltando para a situação do Bradesco, quando a gente vai olhar o cenário do Bradesco, além de olhar o lucro líquido, é óbvio que a gente não vai olhar somente o lucro líquido. Tá? Não faz sentido olhar somente o lucro líquido. Nós temos que olhar também o patrimônio líquido da empresa. O que é o patrimônio líquido? Cara, tu pega todos os bens e todas as posses daquela empresa. Todos os investimentos, todos os caminhões, todas as agências, tudo. Precifica e esse é o patrimônio líquido. Olha o patrimônio líquido do Bradesco. Faz sentido eu ser sócio de uma empresa que o patrimônio líquido vem crescendo assim? Dessa maneira? Ou não faz sentido? Além de olhar o patrimônio líquido, nós também vamos olhar o nível de endividamento, que no caso de um banco é um pouco mais difícil, porque crédito é visto como endividamento. Então quando você vê isso daqui, tem o crédito que ele está disponibilizando, e essa é a forma que o banco ganha dinheiro, com crédito. Então eu não olho muito para endividamento quando eu estou falando de bancos. Além de nós olharmos isso, nós vamos dar uma olhada nisso aqui. Rentabilidade sobre o patrimônio líquido. O Bradesco consegue rentabilizar 16% ao ano em cima do patrimônio líquido que ele tem. Isso é muito mais do que a taxa de juros. O que significa que essa empresa consegue, quanto mais dinheiro ela tiver em caixa, quanto mais dinheiro ela tiver disponível, mais dinheiro ela consegue lucrar e ganhar acima da taxa de juros. Faz sentido isso para mim? Faz sentido. E eu quero então olhar esse último indicador, que se chama PL, que basicamente é a relação do preço da ação contra o lucro líquido produzido por ação. Então observem que aqui ó, a gente tem um lucro líquido produzido por ação da empresa de R$ 2,72. A empresa produz por ano R$ 2,72 de lucro líquido por ação distribuída no mercado. E se eu pego o preço da empresa e divido por este lucro líquido, quanto mais baixo for esse valor, de preferência abaixo de 10, tanto melhor, tanto mais barata estará aquela empresa frente ao lucro que ela consegue produzir. Então eu gosto de PLs abaixo de 10. Esse PL em 13 me preocupa? Ele não me preocupa porque quando eu tenho um PL alto, tudo bem, eu posso ter um PL alto desde que a minha rentabilidade sobre o patrimônio líquido seja alta. Eu estou falando de coisas muito difíceis aqui, eu espero que não. Isso aqui, na verdade, é uma forma muito tranquila de olhar o que seria os fundamentos de uma empresa para ver se ela é interessante para mim ou não. Resumidamente falando, o que eu quero é lucro líquido subindo, patrimônio líquido subindo, eu quero um endividamento caindo, eu quero um PL abaixo de 10. É isso que eu quero. Ou uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido maior do que a taxa de juros. Então, isso que eu procuro dentro de uma empresa para querer ser sócio dela. Faz sentido para mim ser sócio de empresas que aumentam o seu lucro líquido. E aí, se eu acho que faz sentido, bom, aí tudo bem. Aí eu vou lá no mercado e eu pego, compro o Bradesco em qualquer momento. No momento que eu observar que eu tiver dinheiro possível para me tornar sócio dessa empresa. E de fato, quando eu vejo a ação dessa maneira,
eu fico pensando muito no seguinte, eu quero que Bradesco caia, porque Bradesco caindo eu consigo comprar mais ações com o dinheiro que eu tenho e me tornar mais sócio de uma empresa que dá cada vez mais lucro. Cada vez mais lucro. Então veja que são duas formas bem diferentes de olhar o mercado. Uma delas leva em consideração a memória de mercado, entendendo que os preços vão respeitar basicamente movimentos muito similares e vão repetir esses movimentos ao longo do tempo. E a outra forma nos diz muito sobre a qualidade da empresa que nós temos na mão. E aí vem a outra coisa que eu aprendi a respeito de ações nestes últimos 20 anos no mercado. Sabe que é uma coisa engraçada, né? Uma coisa que eu acho engraçado, eu tinha a minha mãe, tá? Quando eu era adolescente e eu levava uma namorada para casa, a minha mãe, quando ela gostava da menina, ela olhava assim para mim e dizia assim: essa é para casar, né, Alexandre? E eu já entendia o que ela queria dizer com isso. Ela tinha gostado da menina. E quando ela não gostava muito da menina, ela chegava e dizia assim: essa daí é só para se divertir, né, Alexandre? Ou seja, era uma forma um tanto quanto machista que ela tinha, logicamente, de classificar as meninas. Mas o que ela queria dizer com isso? Que existiam meninas de altíssima qualidade, entre aspas, e existiam meninas que não tinham tanta qualidade assim, que não seriam tão confiáveis assim. E quando a gente faz análise de fundamentos de uma empresa, nós começamos a entender que existem ações excepcionais no mercado. Ações de empresas extremamente sólidas dentro do mercado. E existe refúgio. Existe muita coisa ruim dentro do mercado. Existem muitas ações que elas são tão ruins que nem para se divertir, usando a expressão da minha mãe, eu ficaria. Ou seja, nem para uma operação de curtíssimo prazo de 5 minutos eu ficaria de tão ruim que a empresa é. Então, e aí eu quero colocar um ponto final nessa discussão. Quem é que está mais certo? Se são os traders ou se são os investidores fundamentalistas? Não existe essa bobagem, não existe isso. O que existe é análise de fundamentos. Ela vai nos dizer uma coisa a respeito da empresa. Ela vai nos dizer: esta empresa ela é boa? Essa empresa ela é bem gerida? Essa empresa tem resultados consistentes? Essa empresa dá lucro? É isso que nos responde a análise de fundamentos. Ela não tenta nos responder quando comprar a empresa, porque muitas vezes você vai ter uma excelente empresa, mas o ponto de compra não está bom, não está no momento certo de fazer aquela compra. A análise técnica não nos diz nada a respeito do real valor de uma empresa. Ela não nos diz nada a respeito de se aquela empresa vale a pena ficar em carteira, ou seja, casar com ela, ou não vale. Não é isso que a análise técnica nos responde. A análise técnica nos responde quando. Quando comprar ou quando vender. E para vender, a análise técnica é péssima para localizar bons pontos de venda. Então ela nos diz mais o bom momento de compra. Bom momento de compra. O que significa que se nós formos minimamente inteligentes, nós vamos querer aprender um pouquinho sobre fundamentos? Sim. E se eu tivesse que indicar a forma como as pessoas deveriam iniciar no mercado, a primeira coisa é: aprendam fundamentos. Aprendam a ter uma interpretação de um balanço, aprendam a interpretar se aquela empresa é bem gerida ou não, aprendam a interpretar se aquele setor macroeconômico é bom ou não, se vocês querem ter posições ali ou não. E aí, quando a gente fala de entender os fundamentos de uma determinada empresa, também implica no seguinte aspecto: Bradesco dá lucro? Dá. Bradesco tem seu patrimônio líquido crescendo? Tem. Mas Bradesco corre o risco
de ter problemas com o aparecimento dessas fintechs que estão surgindo para tudo que é lado? Sim! Corre! Então nós temos que levar isso em conta também. Apesar que o fato é que Bradesco e Itaú estão comprando todas as fintechs que aparecem e que tem algum potencial de atrapalhá-los no futuro, elas vão lá e compram uma parte. Então não teria por que estar muito preocupado com isso. Mas a gente tem que levar isso em conta, sim. Então, novamente, começar os estudos através de fundamentos. E para isso tem dois livros muito bons que vocês podem comprar. O primeiro livro é um livro do Benjamin Graham. Tá? O Benjamin Graham, um economista, que basicamente foi o professor do Warren Buffett. Pronto, acabou. A gente não precisa de uma outra referência para o sujeito, a não ser o fato de que ele é o professor do Warren Buffett. Foi o cara que ensinou o Warren Buffett a investir. Vocês querem ter outro professor melhor? Eu acho que é difícil, né? Mas enfim, o Benjamin Graham escreveu um livro. Tá? O nome do livro, se eu não me engano, até vou dar uma olhada aqui para ver se eu não estou falando bobagem, mas se eu não me engano é Investidor Absoluto. Ou Investidor Inteligente. Vamos ver. É esse aqui. Esse é o livro. Esse é o livro. O Investidor Inteligente. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Este livro é muitíssimo interessante de ser lido. Esta é a capa. O Investidor Inteligente. Tá? Do Benjamin Graham. Vale a pena ler esse livro, sem dúvida alguma, para entender como funciona a mentalidade de fundamentos de uma determinada empresa. Lógico que está um pouquinho atrasado em relação ao mundo atual, porque é um livro antigo, mas as coisas que estão por trás do livro, elas continuam valendo. Tá? Além dele, tem um outro autor que vale muito a pena ler, que é o Damodaran. Damodaran. Tá? O Damodaran é muito interessante, este livro dele. Tá? Avaliação de investimentos, Damodaran. Ou como avaliar empresas e escolher melhores ações, Damodaran. Só que aqui já é um pouco mais sofisticado. Aqui já é um pouco mais. Aqui já é fundamentos num nível mais hardcore. Aqui já não é mais para o iniciante. O iniciante eu recomendaria Benjamin Graham. E aí ele pode entrar no Damodaran. Tudo isso para encontrar boas empresas. E tem um outro livro muito legal de ser lido. E esse em português também, Small Caps. Como investir em Small Caps. Aqui, ó, investir em Small Caps. Esse livro é muito bom. Um livro feito por um autor brasileiro, lá do Rio de Janeiro, Anderson Lueders. Tá? Fala de uma maneira bastante simples, muito objetiva, bem focada. Como é que ele faz para localizar boas empresas, small caps, que valem a pena ser sócio. Digamos assim, ser sócio. Né? Então, essa seria a base para fundamentos. Essa seria a base para fundamentos. Mas vocês vão precisar... E esses livros te responderiam o quê? Quais são as empresas boas e quais são as empresas ruins? Se a pessoa ler esse livro, nunca teria investido em OGXP3, nunca teria investido na Braskem, provavelmente, não teria investido em empresas que não são ótimas em termos de múltiplos e termos de fundamentos. Teria colocado dinheiro provavelmente em RBR, teria colocado dinheiro provavelmente em Grendene, teria colocado dinheiro em HGTX, teria colocado dinheiro em PSA3, teria colocado dinheiro em lojas Renner, teria colocado dinheiro provavelmente em RADL3, eventualmente Natura, Itaúsa com certeza, Itaú, Bradesco, que são empresas que respeitam excelentes múltiplos dentro daquilo que eu acabei de mostrar para vocês, seguindo a lógica desses três livros. Bem, agora, não basta que vocês saibam o que é uma boa empresa, porque mesmo que vocês saibam o que é uma boa empresa, se vocês decidirem comprar num ponto ruim, e aqui eu vou botar um exemplo de uma situação dessas,
em que aqui neste gráfico nós estamos vendo uma excelente empresa do ponto de vista de múltiplos, aquilo que eu gosto muito, que é Itaúsa. Se o cara comprou aqui, veja que em questão de 60 dias, o papel perdeu 32%. 30% do valor perdido em 60 dias. E a Itaúsa. Certo? Então, mesmo que nós vamos focar o nosso dinheiro em empresas excepcionais, nós devemos saber o timing correto de entrada, o ponto correto de comprar o papel, aquela empresa boa, a hora real de nós pensarmos em pegar o nosso dinheiro, nosso suado dinheiro, tirar de uma renda fixa e comprar uma participação na empresa. Então veja que comprar aqui não é uma boa. Mas desde quando o mercado começa a recuar e atinge exatamente o fundo anterior, vocês estão vendo aqui esse fundo anterior? Onde ele parou de cair a última vez? E o número redondo 8 e forma este candle, aqui é a compra. E isso a análise técnica nos ajuda a nos dizer um momento muito bom de comprar uma empresa em um preço relativamente descontado. Então o cara compra aqui, coloca o stop abaixo dessa mínima. Ah, mas Alexandre, olha só, isso é Itaúsa, para que eu vou botar stop em Itaúsa? Já que a empresa tem ótimos fundamentos, a empresa tem ótimos múltiplos, tu tá me dizendo que é uma empresa fantástica? Então para que eu vou botar stop? E esse é o problema de quem tenta associar análise de fundamentos com análise técnica, porque aí o cara vai lá, ele vê que essa empresa ela é excepcional e ela é muito boa, e daí ele faz a compra, e aí o mercado recua. E quando o mercado recua, por exemplo, aqui, ó, ele faz a compra, aqui, usando o modelo de entrada por análise técnica, ele coloca o seu stop aqui, e essa empresa é muito boa, afinal de contas, a Itaúsa. E aí quando o papel faz esse movimento de recuo, começa a recuar, ele desliga o stop. Tá caindo, ele desliga o stop. Porque ele pensa, eu não vou estopar a Itaúsa no prejuízo, afinal de contas, essa empresa é muito boa, você vai voltar a subir. E aí ele tira o stop. E aí a Itaúsa faz isso. E cai muito tempo, por muito tempo. E quando chega aqui e perde esse fundo, aí o cara se apavora e vende aqui. E aí o que era para ter sido uma perda bem curtinha de 7%, se transforma numa perda de 25%. E geralmente ele vende o fundo, quando o mercado volta a subir. Então mesmo que a empresa seja maravilhosa, como Itaúsa é, na minha opinião, eu sempre uso stop. E aí a resposta que eu dou para quem me diz a empresa é muito boa, eu não boto stop, é a seguinte. Para minha mãe, eu apresentei várias meninas que me disseram assim, que ela me disse, essa é para casar, né, Alexandre? Várias. Não foi nenhuma nem duas. Certo? Só que, se você casa com uma dessas meninas, que é para casar, porque tem uma série de qualidades boas, cozinha bem, se veste bem, fala bem, tem um bom nível, conversa tranquilo, é carinhosa, é atenciosa, tudo perfeito para casar, certo? Certo. Ok, então tá. Então quer dizer que eu posso aceitar desaforo dela? Quer dizer que eu posso aceitar que ela faça o que ela não deveria fazer? Que ela pule a cerca? Se ela pular a cerca, eu fico absolutamente tranquilo? Não. Então, mesmo numa empresa excepcional, o stop tem o seu sentido de ser. E para que serve o stop aqui, que eu estou colocando, por exemplo, nesse caso? Eu estou avisando para Itaúsa o seguinte, olha aqui, ó, eu quero casar contigo, mas se você me trair, acabou. Pisco fora. Não vou aguentar corno, não. Bateu no meu stop, eu saio da posição. E vou te procurar em outro momento. Em algum outro momento eu posso pensar em te comprar de novo, mas agora que tu fez essa mancada, tô fora. Então, mesmo as empresas muito boas, se elas fazem algo que não faz sentido dentro da minha análise técnica, eu saio fora do papel. Bom,
Mas aí as pessoas me perguntam, ok, Alexandre, entendi. Mas como é que eu aprendi análise técnica? Porque afinal de contas tem um monte de coisa, tem um monte de livro, tem um monte de pontos que eu devo estar aprendendo. Bom, livros que eu utilizei na minha vida, assim, ó, acho que um dos meus defeitos na minha vida é que eu sou um cara que adoro estudar e estudo de uma maneira obcecada. Eu realmente leio de 2 a 3 livros por semana, desde que eu comecei no mercado. Sou um psicopata por leituras. Tá? Destes livros, tá? Eu diria que a primeira coisa que você tem que ter um bom livro de base sólida de análise técnica. Tá? Então, este tipo de livro, que é basicamente um livro que vai te explicar do início ao fim o que é análise técnica, uma bíblia de análise técnica, podemos por assim dizer, a gente não tem aqui em português nenhum livro classicamente nesse sentido. Tá? O primeiro livro mais clássico disso, tá, e que explica bastante isso, é este livro aqui, Edward e McGee. Esse livro foi escrito... Onde é que tá? Oh, meu Deus do céu. Não, nenhum desses. Então deixa eu localizar aqui. Aqui, ó. Deixa eu fazer uma propaganda do Márcio Noronha. Tá? O Márcio Noronha, na minha opinião, tá, ele é o cara que introduziu a análise técnica no Brasil, década de 70. Tá? Fantástico, é um cara muito, muito bom. Muito bom. Tá? Aqui tem os livros dele. Ele traduziu vários livros do mercado americano para o português. Tá? Este livro aqui, na minha opinião, ele é um livro que foi escrito, se eu não me engano... Cara, eu vou te dizer que foi na década de 40, tá? O livro é bem antigo. Análise técnica das tendências das ações. Este livro é a base fundamental da análise técnica. Se existe um livro que eu poderia dizer a bíblia da análise técnica, aquilo que coloca toda a análise técnica dentro de um pacote, ok? Nós poderíamos dizer que é esse livro. Só que, obviamente, ele está um pouco defasado em relação aos modelos mais agressivos de trading hoje que existem em cima de robôs. Mas para o cara iniciar a compreender suportes, linhas de tendência de alta, tendência de baixa, essas coisas todas, eu te diria que o livro do Robert Edwards e do John McGee é fantástico. Vale a pena ter. Tá? Depois deste livro, que seria a introdução para análise técnica, tá? Tem este outro livro aqui, do próprio Márcio Noronha, Análise Técnica, Teorias, Ferramentas e Estratégias. E por último, este outro livro, o É Só Isso, também. Um excelente livro. Esses 2 livros são muito bons. Só que eu acho que se o cara escolher, ele poderia escolher ou ter este ou ter este. Eu acho que um acaba realmente complementando o outro. E se fosse escolher um dos 2, talvez eu escolhesse o É Só Isso. Modelo muito bom de operar do Márcio Noronha. Bom, livros que eu li na minha vida e que foram interessantes para mim. Tá, vamos lá. Tony Turner. Tá? Beginner's Guide to Short Term Trading. Esse foi o primeiro livro de análise técnica que eu li na vida. Este aqui. Beginner's Guide to Short Term Trading. Li isso em 98. É um livro que tem um inglês muito fácil, um inglês muito acessível, bastante interessante, e ele é bem bom para swing trade. Bem, bem bom. As operações aqui têm foco de swing trade, de fato. Tá? Outros livros que eu achei interessantes dentro do mercado. Tá? Se a gente for falar, depois que o cara fala sobre isso, depois que ele lê ali a Tony Turner, depois que ele lê a análise técnica, depois ele lê a Tony Turner, ele pode dar uma lida especificamente nos livros desse sujeito aqui, ó, Robert Miner. Robert Miner tem 2 livros muito bons. High Probability Trading Strategies, estratégias com alta probabilidade de trading, de acerto. Livro muito bom.
Ele mostra exatamente o ponto de entrada dele, ele mostra exatamente o ponto de saída dele, ele mostra exatamente como é que funciona a lógica operacional dele. É bem legal esse livro, muito bala, muito bala. Além disso, ele tem um outro livro dele, traduziram até a português, não sabia que tinha sido traduzido em português. O outro livro dele é Dynamic Trading. Dynamic Trading. Este livro, tá? Também muito bom de ser lido, do mesmo autor, Robert Miner. Tá? Então esse autor influenciou muito o meu estilo de operar, o Robert Miner. Tá? Além do Robert Miner, um outro autor que vale a pena ser lido, talvez o melhor trader vivo na atualidade, Larry Williams. Cara, Long Term Secrets to Short Term Trading, esse livro é a bíblia para traders. Vale a pena ser lido, sem dúvida alguma. E ele tem um outro livro deles, que é esse aqui, ó, que eu também achei muito bom. Onde tá? Ele tem vários livros, a gente tá vendo aqui, ó. Three Bar System, Williams, a Fast Day. Tem vários livros bem legais. Mas onde é que tá? Aqui, ó. O segredo de selecionar ações para ganhos imediatos e substanciais. Muito bom. Qualquer livro do Larry Williams vale a pena esse livro. Vai acrescentar coisas no modelo operacional de vocês. Além do Larry Williams, tá, um outro autor que vale muitíssimo a pena acompanhar de perto, Larry Connors. Esse cara, para mim, depois do Larry Williams, é o Larry Connors. Ele opera muito pelo FR2. Muito pelo FR2. Esse aqui, Bollinger Band Strategies That Work. Stock Gap Trading Strategies That Work. Todos esses são fantásticos. E esse que ele escreveu com a Linda Raschke, que eu considero a trader viva mais fantástica, Street Smarts, para day trader, é maravilhoso. É muito bom mesmo. Muito, muito bom. Tá? Então, esses livros todos são bastante interessantes de serem lidos, são ótimos livros. Tendo esta literatura, um trader começa a ficar apto a enfrentar o mercado no momento atual e, logicamente, daí não entrar com dinheiro. Ainda não. Tem que entrar devagar, tem que entrar leve, tem que entrar primeiro estudando no papel para depois poder estudar de fato na vida real. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para os amigos. Se foi interessante, logicamente, seria bom que vocês dessem um like. Eu tenho que pedir o like no início do vídeo, é uma bobeada minha, eu sempre esqueço isso. Então, se vocês puderem dar um like no início do vídeo, ajuda bastante a gente, sem dúvida alguma. E compartilhar com os amigos de vocês. O dia de hoje não foi um dia legal para os meus day trades, mas isso faz parte, a gente sabe disso. O que importa é quando a gente perde menos do que quando a gente ganha. Esse é o objetivo principal das coisas todas. E a gente consegue então recuperar isso em seguida em outros dias. Um dia da caça e outro do caçador. Um grande abraço para vocês, meus amigos. Tudo de bom.